Marlon Brando Jr., nascido em 1924, foi um ator de cinema e teatro, como também diretor norte-americano. É saudado por trazer um estilo realista e emocionante na atuação em seus filmes. É amplamente considerado o maior e um dos mais influentes e mais importantes atores de todos os tempos do cinema dos Estados Unidos. Está na lista das 50 maiores lendas do cinema do American Film Institute, ou Instituto Americano do Cinema, onde ocupa o 4º lugar. Brando é considerado um dos maiores e mais influentes atores do século XX. Na opinião do cineasta Martin Scorsese, ele é o marco do cinema. Existe o antes de Brando e o depois de Brando. Marlon Brando era filho de Marlon Brando Sr., nascido em 1895 e falecido em 1965, e de Dorothy Pennebaker Brando, nascida em 1897 e falecida em 1954. Tinha duas irmãs mais velhas, Jocelyn Brando, nascida em 1919 e falecida em 2005, e Frances Brando, nascida em 1922 e falecida em 1994. Sua ascendência era alemã, holandesa, inglesa e irlandesa. Seu ancestral por parte de pai, o imigrante nobre Johann Wilhelm Brando, chegou a Nova York na primeira década do século XVIII, vindo da Alemanha. Os seus pais se separaram quando tinha apenas 11 anos de idade, em 1935. Assim, a sua mãe levou os filhos Marlon, Jocelyn e Frances Brando para viver com a avó na cidade de Santa Ana, na Califórnia, até o ano de 1937, quando decidiu se reconciliar com o marido e viver com ele e com os seus filhos em uma vila chamada Libertyville, no estado de Illinois. Dorothy era uma mulher talentosa, embora fosse viciada em bebidas alcoólicas e mãe ausente. Na época, sua mãe era atriz e administradora do teatro local. Chegou a ajudar o jovem Henry Fonda a começar sua carreira de ator e incutiu em Brando o interesse pela arte da interpretação. Sua irmã mais velha, Jocelyn, também foi atriz. Brando teve uma infância tumultuada. Foi expulso da escola Libertyville High School e, aos 16 anos de idade, mandado para a Academia Militar Charac, em Faribault, Minnesota. Lá, se sobressaiu nas aulas de teatro, porém, por tentar escapar do confinamento da escola, sofreu mais uma vez expulsão. Aceito de volta um ano mais tarde, decidiu não dar prosseguimento aos estudos. Foi para Nova York atrás de suas irmãs. Frances tentava ser pintora, enquanto a outra, Jocelyn, estava trabalhando na Broadway. Em Nova York, Brando estudou em várias escolas de teatro, com destaque para o tempo em que estudou com a atriz de teatro e cinema, a professora Stella Adler, no seu estúdio, que ainda hoje funciona como o Stella Adler Actors Studio. Foi com Stella a única professora nos Estados Unidos que realmente teve contato com o sistema de atuação conhecido como Stanislavski, o qual usou esta técnica em toda a sua carreira como ator. Trabalhou como escavador de valas durante um verão organizado por seu pai. Tentou se alistar no exército, porém, após fazer os testes físicos, foi constatada uma lesão no joelho sofrida quando jogava futebol na cidade de Charac. Assim, foi inabilitado para servir ao exército. Sua carreira como ator iniciou no teatro na peça intitulada I Remember Mama, de 1944, onde interpretou o personagem Nels. Esta foi a sua primeira atuação no teatro como um ator profissional. Porém, começou a chamar a atenção em 1947, atuando na peça de Tennessee Williams, A Streetcar Named Desire, ou Um Bonde Chamado Desejo, onde interpretou Stanley Kowalski. Esta peça foi filmada
mas acabou tendo seu lançamento adiado. Atuou em um total de 7 peças no teatro entre os anos de 1944 e 1953. No cinema, participou em 39 filmes no período de 1950 ao ano de 2001. Seu primeiro trabalho no cinema foi no filme intitulado The Man, ou Espíritos Indômitos no Brasil. Esta produção contava com a história de um veterano da Segunda Guerra Mundial, ferido em combate e angustiado por estar preso a uma cadeira de rodas. Brandon interpreta Kenneth Wilczek. Este filme foi lançado no dia 20 de julho de 1950. A partir deste momento, vamos falar de alguns dos seus maiores sucessos no cinema. No filme intitulado A Streetcar Named Desire, ou Uma Rua Chamada Pecado, dirigido por Elia Kazan e com a presença da atriz Vivien Leigh no papel de Blanche DuBois, Brandon fazia o papel de Stanley Kowalski, um Rudy que trabalha em uma fábrica e gosta de jogar cartas e boliche. O ator tornou-se um símbolo sexual ao aparecer em fotos como o personagem, sempre de camiseta que realçava seus músculos. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Los Angeles premiou o filme. Vivien Leigh na categoria de Melhor Atriz, Karl Malden como Melhor Ator Coadjuvante e Kim Hunter como Melhor Atriz Coadjuvante. Brandon também foi indicado ao Oscar, porém, mesmo sendo franco favorito, não ganhou. Brandon seria indicado mais 3 vezes em cada ano posterior, em Viva Zapata, de 1952, Júlio César, em 1953, no papel de Marco Antônio, e no filme intitulado On the Waterfront, ou Sindicato de Ladrões, em 1954. Este filme foi lançado no dia 18 de setembro de 1951 e obteve uma receita de 8 milhões de dólares. Viva Zapata é um filme norte-americano do gênero drama e biográfico, dirigido por Elia Kazan. É baseado na biografia de Emiliano Zapata. Narra a história de um grupo de lavradores mexicanos que vai até o presidente afirmando que suas terras foram roubadas. Quando fica claro que o governo não pretende fazer nada por eles, Emiliano Zapata se torna um guerrilheiro e inicia uma revolta contra o governo corrupto. Marlon Brando interpreta Emiliano Zapata. Este filme foi lançado no dia 7 de fevereiro de 1952 e obteve uma receita de 1.900.000 dólares. Brandon ganhou o prêmio da Academia Britânica de Cinema como melhor ator estrangeiro em 1952. Júlio César é um filme norte-americano do gênero drama dirigido por Joseph L. Mankiewicz e estrelado por Marlon Brando e James Mason. Narra a história que um grupo de senadores da República Romana, entre eles Bruto e Cássio, temendo que o general Júlio César lance uma campanha para se tornar rei, tramam e executam sua morte. Os senadores permanecem impunes até Marco Antônio, amigo de César, os acusar de assassinato. Os conspiradores fogem então para o Oriente, onde formam um exército. Porém, Marco Antônio, por sua vez, também forma um exército para lutar contra eles. Este filme foi lançado no dia 4 de junho de 1953 e obteve uma receita de 3.920.000 dólares. Brandon interpretou Marco Antônio e ganhou o prêmio da Academia Britânica de Cinema como melhor ator estrangeiro em 1953. Ainda no ano de 1953, Brandon se tornaria um ídolo dos jovens da época ao interpretar Johnny Stabler no filme The Wild One, ou O Selvagem. Neste filme, ele era um delinquente, líder de uma gangue de motoqueiros, vestido de jaqueta de couro e dirigindo uma motocicleta 1950 Triumph Thunderbird 60. O filme marcaria toda uma geração de artistas,
desde James Dean a Elvis Presley, os quais adoravam o estilo rebelde mostrado no filme. O mesmo foi lançado no dia 30 de dezembro de 1953. O filme dramático intitulado On the Waterfront, ou Sindicato de Ladrões, dirigido por Elia Kazan, tornou-se muito polêmico na sua época, sendo muito criticado pelos partidos de esquerda e pelos sindicatos americanos. Apesar da sua polêmica, é considerado uma das melhores obras do cinema mundial e venceu 8 Oscars da Academia, incluindo os de melhor filme, melhor ator para Marlon Brando, que tem um dos seus melhores desempenhos interpretando o personagem Terry Malloy, e de melhor diretor para Elia Kazan, destronando o filme A Janela Indiscreta de Alfred Hitchcock. Foi neste filme que Marlon Brando recebeu seu primeiro Oscar como melhor ator em sua carreira. O mesmo teve seu lançamento no dia 28 de julho de 1954, obtendo uma receita de 9.600.000 dólares. Nos anos de 1960, faria alguns filmes polêmicos como The Chase, ou Caçada Humana, o qual é um filme dramático norte-americano de 1966, um drama dirigido por Arthur Penn. Narra a história do xerife Calder, que tem problemas a resolver numa cidadezinha quando Bubber foge da prisão e é acusado de assassinato. O problema é que o filho do magnata do petróleo, Val Rogers, está tendo um caso com Anna Reeves, a esposa de Bubber, que acabou de escapar da prisão, e o magnata Val Rogers quer Bubber fora do caminho para poder encobrir o caso do filho. Só que o xerife Calder quer achar o prisioneiro vivo e não quer ceder ao magnata do petróleo. Neste filme, Marlon Brando interpreta o xerife Calder, ao lado de Jane Fonda como Anna Rivers, Robert Redford como Charlie Bubber Rivers e A.G. Marshall como Val Rogers. O filme foi lançado no dia 19 de fevereiro de 1966. No filme italiano Queimada, de 1969, do gênero aventura histórica, dirigido por Guillo Pontecorvo, onde Brando interpretou Sir William Walker, seu personagem favorito, usado para mostrar uma visão histórica do que teria sido a política de colonização europeia na América, com os portugueses e espanhóis agindo com violência e ganância, enquanto os ingleses buscavam tomar para si as colônias, atuando nos bastidores com mentiras e falso apoio aos nativos colonizados. Após o filme, Brando se mostra um grande ativista nos anos de 1960, tendo participado de manifestações públicas em favor dos direitos civis e dos direitos dos indígenas, campanha que o levou a recusar um Oscar no início da década seguinte. Este filme foi lançado no dia 21 de dezembro de 1969, mas seu estilo como ator alcançaria o auge do sucesso e da fama nos anos de 1970 com os clássicos O Poderoso Chefão, O Último Tango em Paris e Apocalipse Now. The Godfather, ou Poderoso Chefão, é um filme norte-americano de 1972, dirigido por Francis Ford Coppola, baseado no livro homônimo escrito por Mario Puzo. A saga conta a história de uma família mafiosa que luta para estabelecer sua supremacia na América depois da Segunda Guerra Mundial. Uma tentativa de assassinato deixa Vito Corleone incapacitado. A partir deste momento, Vito força os filhos Michael e Sonny a assumirem os negócios. O filme é estrelado por Marlon Brando como Dom Vito Corleone. O mesmo foi lançado no dia 15 de março de 1972,
e obteve uma receita de 245 milhões e 66 mil dólares. O Poderoso Chefão foi indicado a 10 Oscars e venceu nas categorias de Melhor Filme, Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Ator para Marlon Brando, o qual foi seu segundo Oscar na carreira. Também é considerado culturalmente, historicamente e esteticamente significante. Foi selecionado pela Biblioteca do Congresso para ser preservado no National Film Registry, ou Registro Nacional de Filmes. O American Film Institute, ou Instituto Americano de Cinema, apontou-o como o melhor filme de gangster de todos os tempos e o segundo melhor filme da história da lista dos melhores filmes estadunidenses. É também um dos mais aclamados e considerado um dos mais importantes filmes da história do cinema. Last Tango in Paris, ou O Último Tango em Paris, é um drama erótico franco-italiano de 1972, dirigido por Bernardo Bertolucci e estrelado por Marlon Brando e a então desconhecida Maria Schneider. Conta que Paul, um americano enquanto procura por um apartamento em Paris e cuja esposa recentemente cometeu suicídio, conhece Ginny, uma jovem atraente, e na mesma hora um deseja o outro ardentemente. O casal inicia um relacionamento sexual prolongado, mas puramente anônimo, em que eles nem sequer dizem seus nomes, mas os acontecimentos vão fugindo do controle de ambos. O filme é considerado uma obra-prima cinematográfica e um sucesso de bilheteria mundial. A violência sexual e o caos emocional do filme levaram a uma grande polêmica internacional que provocou vários níveis de censura governamental ao redor do mundo. Marlon Brando interpreta Paul e Maria Schneider interpreta Ginny. Este filme foi lançado no dia 15 de dezembro de 1972 e obteve uma receita de 96 milhões e 300 mil dólares. Mais tarde, Maria Schneider deu declarações sobre a humilhação sexual durante as filmagens. Disse ela: "Eu deveria ter chamado meu agente ou meu advogado ao set, porque não se pode forçar alguém a fazer algo que não esteja no roteiro. Mas, na época, eu não sabia disso." Marlon me disse: "Maria, não se preocupe, é só um filme." Mas, durante a famosa cena, mesmo que ele não estivesse me possuindo realmente, eu me senti humilhada e as minhas lágrimas eram verdadeiras. Senti-me como estuprada, tanto por Brandon como por Bertolucci. Após a cena, Marlon não me consolou nem se desculpou. Felizmente, foi gravada em apenas uma cena. Maria Schneider depois declararia que fazer o filme foi o único arrependimento de sua vida, que ele havia arruinado sua carreira e considerava Bernardo Bertolucci um gangster e um cafetão. Assim como Schneider, Brandon depois declarou sentir-se violado e humilhado pelo filme e disse a Bertolucci que se sentia completamente e interiormente violado por ele e que jamais faria outro filme como aquele. A atriz Maria Schneider faleceu no dia 3 de fevereiro de 2011, aos 58 anos de idade, vítima de câncer de mama. Seu corpo foi cremado no cemitério do Père Lachaise, enquanto suas cinzas foram espalhadas na Rocha da Virgem, no mar na comuna de Biarritz, na França, de acordo com seus últimos desejos. Apocalypse Now é um filme épico de guerra norte-americano de 1979, dirigido por Francis Ford Coppola. No Vietnã, em 1970, o capitão Willard, a bordo de um barco patrulha da Marinha, faz uma viagem perigosa e cada vez mais alucinante rio acima para encontrar e matar o coronel Kurtz, um antigo oficial promissor que ficou louco. Junto com o capitão neste barco estão jovens de rua, um oficial da Força Aérea obcecado por surf
e um fotógrafo maluco. Todos estão viajando e cada vez mais se aproximam do coração das trevas. Este filme foi lançado no dia 10 de maio de 1979 e obteve uma receita de 150 milhões de dólares. No videoclipe You Rock My World, Marlon Brando faz uma participação especial ao lado do rei do pop, o cantor Michael Jackson. Este vídeo envolvente faz lembrar bastante as produções do astro nos anos 80, em especial aos vídeos da era Bad, onde ele estava em seu maior auge. Nele, Michael e Chris Tucker estão jantando em um restaurante japonês quando são atraídos por uma jovem bonita até o cassino de um hotel. Nele, Michael inicia uma disputa pela moça com um mafioso do local, vivido por ninguém menos que Marlon Brando. O vídeo fez uma homenagem ao ator, amigo pessoal de Jackson. Na sequência inicial, aparece o letreiro com o nome do hotel, Waterfront Hotel, nome do mesmo filme que consagrou Brandon. Devido aos atentados de 11 de setembro de 2001, o vídeo só foi exibido nos Estados Unidos no dia 26 de setembro do mesmo ano. The Score, ou A Cartada Final, é um filme norte-americano de 2001 dirigido por Frank Oz. Conta que Nick Wells, um criminoso profissional que decidiu abandonar a vida de crimes após quase ser capturado em seu último assalto, pretende agora levar uma vida pacata com sua namorada Diane, que coordena seu clube de jazz em Nova York. Até que Max Baron, seu grande amigo e financiador em seus trabalhos ilegais, lhe fazer uma oferta impossível de recusar: o roubo de um histórico cetro francês que havia sido descoberto recentemente e que estava em exibição na cidade. Porém, para realizar o roubo, Nick precisa da ajuda de um cúmplice, Jack Teller, que é um jovem talentoso e agressivo ladrão. Nick é obrigado a quebrar sua própria regra de nunca trabalhar com parceiros. O filme foi lançado no dia 9 de julho de 2001 e alcançou uma receita de 113 milhões de dólares. Neste filme, Marlon Brando fez a última atuação de sua carreira no cinema, interpretando o personagem Max Baron. Temperamento e sexualidade do ator. Brandon ganhou uma reputação de bad boy por suas explosões públicas e seu comportamento rebelde. De acordo com a revista Los Angeles, Brandon foi o rock and roll antes que alguém soubesse o que o rock and roll era. Seu comportamento durante as filmagens de O Grande Motim de 1962 parecia reforçar a sua reputação como uma estrela difícil. Em 12 de junho de 1973, Brandon quebrou a mandíbula do paparazzo Ron Galella. O mesmo tinha seguido o ator, que estava acompanhado pelo apresentador de talk show Dick Cavett, depois de uma gravação do programa The Dick Cavett Show em Nova York. Devido ao ocorrido, o ator teria pago uma indenização de $40 mil, assim como teve sua mão machucada como resultado da agressão. Na vez seguinte em que foi fotografar Brandon, o paparazzo Ron Galella usava um capacete de futebol americano para se proteger. Isto aconteceu em um baile de gala em benefício da Associação de Desenvolvimento dos Índios Americanos. Em 1976, Brandon fez o seguinte comentário sobre a sua vida sexual em uma entrevista ao jornalista Gary Carey, a qual está em sua biografia intitulada The Only Contender. Disse o ator: "A homossexualidade está tanto na moda que já não faz mais notícia. Como um grande número de homens, eu também tive experiências homossexuais e não me envergonho. Nunca prestei muita atenção ao que as pessoas pensam sobre mim. Porém, se há alguém que está convencido de que Jack Nicholson e eu somos amantes, eles podem continuar pensando assim. Acho que é divertido."
Em seu livro As Canções que Minha Mãe Me Ensinou, Brandon escreveu que ele conheceu Marilyn Monroe em uma festa onde ela tocava piano. Assim, passaram a ter um caso e mantiveram um relacionamento intermitente por muitos anos, disse o ator, que recebeu um telefonema de Marilyn alguns dias antes de sua morte. Também revelou ter tido vários outros romances, embora não tenha falado sobre seus casamentos, esposas ou filhos em sua autobiografia. Foi também um ativista apoiando diversas causas, mais notavelmente o movimento dos direitos dos negros nos Estados Unidos e diversos movimentos em defesa dos índios norte-americanos. A sua estrela na calçada da fama está localizada no número 1765 da rua conhecida como Vine Street, em Hollywood. Brandon casou-se com a atriz Anna Cashfay em 1957. Anna nasceu em Calcutá e se mudou para o país de Gales em 1947. Brandon e Anna tiveram um filho, Christian Brandon, nascido no dia 11 de maio de 1958. O divórcio aconteceu em 1959. Em 1960, Brandon se casou com Movita Castaneda, uma atriz mexicana e americana 7 anos mais velha. Eles se divorciaram em 1962. Tiveram 2 filhos juntos, Mico Castaneda Brandon, nascida em 1961, e Rebecca Brandon, nascida em 1966. A atriz Tatiana Tarita Terripaia, que interpretou a paixão de Brandon no filme Mutiny on the Bounty, tornou-se sua terceira esposa no dia 10 de agosto de 1962. Tarita tinha apenas 20 anos de idade e era 18 anos mais nova que Brandon, que ficou encantado com sua ingenuidade. Como Tarita falava bem a língua francesa, Brandon se tornou fluente na língua e deu inúmeras entrevistas em francês. Tarita tornou-se mãe de 2 de seus filhos, Simon Tyrone Brandon, nascido em 1963, e Tarita Cheyenne Brandon, nascida em 1970. O ator também adotou a filha de Tarita, Mamie Brandon, nascida em 1977, e a sua sobrinha, Rayatwa Brandon, nascida em 1982. A separação e o divórcio do casal aconteceu em julho de 1972. Brandon teve uma relação de longo prazo com sua governanta Maria Cristina Ruiz, com quem teve 3 filhos. Nina Priscilla Brandon, nascida em 13 de maio de 1989, Miles Jonathan Brandon, nascido em 16 de janeiro de 1992, e Timothy Graham Brandon, nascido em 6 de janeiro de 1994. O ator também adotou Petra Brandon Corval, nascida em 1972, filha de sua assistente Caroline Barrett e do romancista James Clavell. As filmagens de Mutiny on the Bounty afetaram a vida de Brandon de uma forma profunda, quando ele se apaixonou pelo Tahiti e seu povo. Comprou um atol de 12 ilhas, conhecidas como Tetiaroa, e em 1970 contratou um premiado jovem arquiteto de Los Angeles, Bernard Judge, para construir sua casa e sua aldeia natural sem destruir o meio ambiente. Um laboratório ambiental que protegia aves marinhas e tartarugas foi estabelecido no local e grupos de estudantes foram recebidos lá por muitos anos. Tragicamente, o furacão de 1983 destruiu muitas das estruturas, incluindo seu resort. Um hotel usando o nome do ator, The Brandon Resort, foi oficialmente aberto ao público em 2014. Brandon era um operador de rádio amador ativo, com os sinais de chamada para a comunicação enquanto estava na ilha. Foi listado nos registros da Comissão Federal de Comunicações como Martin Brandon, para preservar sua privacidade. A notoriedade de Brandon, sua
sua conturbada vida familiar e sua obesidade atraíram mais a atenção do que sua carreira de ator. Ganhou muito peso na década de 1970, chegando a atingir, na década de 1990, mais de 140 quilos. O ator sofria de diabetes tipo 2. Teve um histórico de variação frequente de peso ao longo de sua carreira, que, em geral, atribuiu a seus anos de excessos relacionados ao estresse seguidos de dietas compensatórias. Também ganhou uma reputação por ser difícil no set de filmagem, muitas vezes relutante ou incapaz de memorizar suas falas. Demonstrava pouco interesse em aceitar a direção dos filmes em que atuava e geralmente confrontava o diretor de cinema com suas exigências estranhas. O ator era amigo de longa data do cantor Michael Jackson e fazia visitas regulares ao rancho Neverland, descansando lá por semanas a fio. O filho do ator, Michael Brandon, foi guarda-costas e assistente de Jackson por vários anos e era amigo do cantor. A última vez que meu pai deixou sua casa não foi para ir a qualquer lugar, foi para passar algum tempo com Michael Jackson, afirmou Michael. Ele a adorou, pois tinha um chefe de cozinha 24 horas, segurança 24 horas, ajuda 24 horas, cozinha 24 horas, serviço de limpeza 24 horas e carta branca total. Michael foi fundamental ao ajudar meu pai nos últimos anos de sua vida, pois eu ficarei sempre em dívida com ele. Meu pai teve dificuldade em respirar em seus últimos dias e usava oxigênio a maior parte do tempo. Papai poderia dar nomes a todas as árvores e as flores do jardim, mas como tinha que usar oxigênio, era difícil para ele dar uma volta e ver todas elas, pois Neverland era um lugar muito grande. Então, Michael levou um carrinho de golfe com um tanque portátil de oxigênio para que ele pudesse sair pelo jardim e desfrutar de toda Neverland. Michael e meu pai, com um tanque de oxigênio em um carrinho de golfe, agiam como duas crianças, apenas dirigiam, sorriam e se divertiam bastante todo o tempo. Em abril de 2001, Brandon foi hospitalizado com pneumonia, mas se recuperou e voltou à sua vida normal. Em 2004, o ator assinou um contrato com o diretor de cinema da Tunísia, Rida Berry, e começou a pré-produção de um projeto intitulado Brandon and Brandon. Até uma semana antes de sua morte, ele estava trabalhando no roteiro em antecipação à data de início, que era julho ou agosto de 2004. A produção foi suspensa em julho de 2004, após a morte do ator. Apesar disto, Rida Berry afirmou que continuaria o filme como uma homenagem a Brandon. E no dia 8 de setembro de 2011, lançou o filme Always Brandon, que originalmente era intitulado Brandon and Brandon, cumprindo a sua promessa feita logo após a morte do ator. Pouco antes de sua morte, e apesar de precisar de uma máscara de oxigênio para respirar, o ator gravou sua voz para aparecer em The Godfather: The Game, mais uma vez como Don Vito Corleone. No entanto, Brandon só gravou uma linha devido à sua saúde, e um imitador foi contratado para terminar suas linhas. Porém, algumas linhas de seu personagem foram tiradas diretamente do filme original. Karl Malden, ator e amigo de Brandon, contou sobre um telefonema que ele recebeu do ator pouco antes de sua morte, onde um aflito Brandon disse a Malden que ele continuava piorando e sabia que não demoraria muito tempo vivo. Malden queria ir vê-lo, porém o ator o dispensou, dizendo que não adiantava, pois era o fim. 3 semanas depois, Brandon estava morto. Pouco antes de sua morte, ele aparentemente recusou a permissão para que tubos de oxigênio fossem inseridos em seus pulmões, o que
segundo lhe foi dito, era a única maneira de prolongar sua vida. Mesmo assim, Brandon não aceitou. Nasceu no dia 3 de abril de 1924, na cidade de Omaha, no estado de Nebraska, Estados Unidos. Seu apelido era Bud e tinha 1,75 m de altura. Faleceu no dia 1º de julho de 2004, aos 80 anos de idade, vítima de insuficiência respiratória por fibrose pulmonar, como também de insuficiência cardíaca congestiva no Centro Médico Ronald Reagan, localizado no Hospital da Universidade Federal da Califórnia, na cidade de Los Angeles, no estado da Califórnia, Estados Unidos. A causa da morte foi inicialmente negada, com seu advogado citando preocupações com a privacidade. Também tinha câncer de fígado e sofria de problemas visuais causados por diabetes. Brandon foi cremado e suas cinzas foram colocadas junto às de seu amigo de infância, o comediante e ator Wally Cox, e outro amigo de longa data, Sam Gilman. Suas cinzas foram então espalhadas parte no Tahiti, no seu atol em Tetiaroa, e parte no Vale da Morte, que fica localizado a leste do estado da Califórnia. Em 2007, foi produzido e lançado por Mike Medavoy um filme biográfico de 165 minutos sobre Brandon para a rede americana de TV Turner Classic Movies, intitulado Brandon, o documentário. Manteve-se ativo durante 60 anos, desde 1944 a 2004. Deixo aqui a minha mais sincera homenagem a este grande homem e ator. Falar de Brandon é falar de um divisor de águas na história do cinema, pois existe o antes e o depois de Brandon. Todas as estrelas do cinema posteriores se inspiraram nele, de James Dean a Paul Newman, de Robert De Niro a Sean Penn, de Al Pacino a Gene Hackman. Seu legado é tal que não existe um só intérprete que não o tenha como referência. O cinema entrou com ele profundamente na psicologia do personagem até o sofrimento, abandonando técnicas mais tradicionais e convertendo-se em padrão e modelo do método Stanislavski, onde se absorvia toda a exploração dos sentimentos próprios para oferecer uma interpretação a mais real possível. Tanto é que Brandon não atuava, não interpretava o personagem, pois ele era o próprio personagem. Mais de 14 anos após sua morte, Brandon continua sendo sinônimo de coragem, determinação, empenho, beleza e aparência privilegiada, assim como um dos maiores talentos da história do cinema mundial. Isso sim, um talento forjado na dor de uma infância dura que resistiu ao desapego e abusos de seus pais alcoólatras. Sobre seu atol em Tetiaroa, costumava dizer: minha mente se tranquiliza quando me imagino ali à noite, pois naquele pequeno cantinho do mundo era onde Brandon encontrava a força indômita da natureza, que o fazia também encontrar e sentir profundamente uma imensa tranquilidade, assim como sua paz interior, sua paz espiritual. Essa vida não passa de uma breve jornada, que para uns será mais longa e para outros será mais curta. Quando você entra nessa viagem e se reúne com sua família, seu amor e seus amigos, você julga erradamente que eles estarão sempre presentes, mas isso não é verdade. Você irá comprovar isso. Apenas prepare-se para a sua travessia. Entenda que os momentos mais preciosos desta vida são aqueles que você viveu e compartilhou com os outros. Aproveite-os bem. Tenha fé em Deus, pois o reencontro é certo para os que se amam de verdade. Assim seja. Amém. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.